Olá pessoal, a questão que eu coloco para iniciar o nosso bate-papo é: você sente solidão? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes só do que mal acompanhado. Será? A gente tenta muitas vezes escapar da solidão através da companhia do outro. Mas esse ditado que a gente conhece popularmente do antes só do que mal acompanhado, claro, ninguém quer ter ao seu lado uma má companhia. Mas ao mesmo tempo, ninguém quer ficar só. Se fôssemos inverter o ditado, seria melhor estar bem acompanhado e não só. É claro que muitas das coisas que eu vou conversar aqui, bater esse papo com vocês, muito já se sabe, muito já se foi falado. Pode cair até, eu posso cair muitas vezes no senso comum, naquilo que já foi dito. Mas eu acho que, como eu sempre digo, muitas coisas não são esgotadas. Eu tenho certeza que nesse momento alguém que está me assistindo ou já se sentiu solitário ou conhece alguém que esteja vivendo um momento de solidão. Esse estado de solidão é quando a pessoa se sente só. Mas por que eu quero falar em solidão numa época que vivemos o momento das redes sociais, onde todo mundo está, de certa forma, conectado pelas redes sociais, e de repente eu trago um tema que parece que não está conectado com esse momento que nós vivemos. Antes de a gente adentrar nessa questão, eu queria dizer o seguinte: existe solidão e solidão. Existe a solidão daquela pessoa que buscou ficar só. Há casos na história, na religião. Por exemplo, os eremitas são pessoas que buscam ficar sozinhas por uma questão religiosa, e essas pessoas vão optar por viver em isolamento. Mas isso é um caso que de opção, não é um caso que você vive porque as mudanças na sociedade estão nos levando para a solidão. Eu falo da solidão um sentimento de estado, em onde você se sente sozinho. Aí eu volto à questão: por que falar de solidão onde aparentemente todos estamos conectados de alguma maneira dentro das redes sociais? Eu ainda concordo com algumas hipóteses que eu acredito que têm mais fundamento. Eu acho que a sociedade está levando a isso. Eu acredito que nossa sociedade está cada vez mais individualista. Nós estamos vivendo uma sociedade também cada vez mais da desconfiança do outro. Então nós ficamos, de certa forma, nos distanciando das outras pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais estranhas. Eu estou falando de um modo geral. É claro que você vai dizer: não, eu me dou bem com família, com meu vizinho. Mas eu estou falando de um modo geral. Você pega os condomínios, as pessoas normalmente moram nos seus apartamentos fechados, nas suas casas, separadas das pessoas. O máximo que você dá é um bom dia e uma boa tarde. Parece que ninguém confia mais em ninguém. Então essa ideia do individualismo que foi pregada por um sistema socioeconômico na época tem trazido, de certa forma, esse outro lado negativo. Na medida em que você se torna mais voltado para si mesmo, na medida em que você desconfia mais do outro, na medida em que nós não nos aproximamos mais tão abertamente como eram em algumas comunidades no passado, e até hoje, como algumas cidades do interior do Brasil, onde as pessoas ainda não foram tomadas por essa questão da distância, do diferente e do estranho. Mas é claro, quando eu falo dessa solidão nesta sociedade, eu tenho que reconhecer que esta própria sociedade elabora e produz formas de tentar fazer com que você não fique só. É claro, eu estou aqui falando de você estar em casa e tem uma televisão, você liga a televisão, liga o computador, todas as formas materiais, digamos assim, para preencher esses momentos que nós tentamos fugir da solidão. O problema é quando você desliga a televisão. O problema é quando você desliga o computador. É quando você desconecta da rede. Estou falando, estou olhando nas redes sociais o que os meus amigos conversam, o que falam, mas chega um momento que aquela pessoa que está só tem um momento brusco de rompimento. O mundo virtual desaparece e aquela pessoa cai na real, no mundo real. Essa questão de solidão, que é uma questão muito pessoal, alguém pode dizer que não, me sinto bem sozinha. Mas esses são casos à parte. O que eu coloco aqui são as pessoas que querem estar sim com o outro, querem sentir a companhia do outro, quer seja de um familiar, quer seja do companheiro, do marido, do namorado. Interessante falar que nessa questão das relações afetivas, a dor que se sente quando perde o outro. E no campo do amor entre um homem e uma mulher, muitas vezes essa ideia de solidão vai estar misturada, digamos assim, à questão do desamparo, da falta do toque do corpo do outro, do afeto. Ainda bato nessa tecla. A questão do real e do virtual. No real, você vê o outro, você olha
olha nos olhos do outro. E esse face a face tem uma importância fundamental. É um encontro de almas, digamos assim, de subjetividades. É legal estar no mundo virtual? Muito. Você descobre milhões de pessoas, consegue até fazer amizades depois no mundo real. No entanto, nada substitui o concreto, o toque. Mas como deixar de ser solitário num mundo onde eu já não confio mais nas pessoas, onde a desconfiança e a falta de afeto, a violência me faz com que eu fique cada vez mais enclausurado? Eis uma pergunta muito difícil. Isso porque a sociedade nos leva, e nós somos a sociedade, e de certa forma nós somos levados e vamos dançando conforme a música. Se o mundo é cada vez mais individualista, como eu disse antes, e fechado em si, eu vou continuar fechando a minha porta e dando só bom dia para o outro, boa noite, e assim vivendo cada vez mais enclausurado. Muitas vezes estamos dentro de uma multidão, de uma festa, e você se sente só. Existem fórmulas para sair da solidão? Não acredito que exista. Mas eu acredito que existem alguns paliativos para que a solidão não seja tão dolorosa e a gente possa, até de certa forma, aproveitar os momentos de solidão. Porque talvez você esteja nesse momento vivendo só um estado, um momento de solidão, e amanhã ou depois você não sinta mais isso. O importante é não nos entregarmos à tristeza que a solidão possa gerar. Que a gente possa vencer esses momentos, ultrapassar essas fases e, consequentemente, encontrar momentos saborosos na vida. Não existem fórmulas para a solidão, mas existem paliativos. Se eu fosse colocar dicas, porque eu também já vivi meus momentos, assim como todo mundo viveu ou viverá em algum momento da sua vida. Se você que está me assistindo nesse momento sente que está vivendo esse estado de solidão, eu acho que a gente pode aproveitar esses momentos para fazer uma leitura. Se você gosta de ler, procura ler. Se você gosta de filmes, procura assistir. Nunca espere que as pessoas venham até você. Procura também fazer a tua parte. Vai lá e procura conhecer a pessoa, conversar com ela. E além do bom dia, do boa noite, de repente você descobre que alguém pode ser teu amigo. E não te preocupa se teu companheiro te deixou, te abandonou, se você se separou, se divorciou. O mundo dá giros, nós sabemos disso. Esse movimento cíclico que logo você vai estar superando isso. Portanto, essas dicas de tentar lidar com o momento de estar só, você pode convertê-las em momentos, de certa forma, prazerosos, de reflexão. Não estou dizendo que você vai viver eternamente assim. Claro que não. Se você está sofrendo nesse sentido, busque sair disso através de outras alternativas. Se a tecnologia te dá bom torno nesse sentido de preencher, por que não? Preencha. Tenta curtir outros momentos. Curte uma boa música, curte uma leitura, curte um telefonema, por aí diante. É claro que tudo isso são paliativos. Dificilmente, numa sociedade como a nossa, a gente vai conseguir, de vez em quando, escapar da solidão que essa sociedade nos impõe. É isso, pessoal. Dificilmente a gente vai conseguir falar de um tema como solidão em 6, 10, 15 minutos. Impossível. Mas fica aqui a reflexão, como sempre eu faço, muito mais de questionamento, de pensar sobre. Eu gostaria de concluir este vídeo desejando sinceramente que esse tema, que essa proposta de reflexão caia como uma semente entre todos, que isso possa trazer frutos e novas práticas na nossa vida. Beijão e até o próximo vídeo.